Kim Kataguiri chegou ao Congresso com um discurso de combate à corrupção, e isso sendo do MBL e posando ao lado do probo Eduardo Cunha e companhia. A convite de Kim, Sérgio Moro decidiu entrar no jogo, mas antes de dar play, um breve histórico dos jogadores. Kim e seu MBL fazem parte da Rede Atlas, organização que financia mais de 450 think tanks, ou grupos conservadores e neoliberais ao redor do mundo. A história é longa, mas resumindo, o dinheiro que financia essas células vem de fundações bilionárias, como a dos irmãos Koch, e claro, sempre do Departamento de Estado norte-americano. Para mais detalhes, clique no link aí em cima. Outro que conhece o Departamento de Estado norte-americano é Sérgio Moro. Antes de se envolver em jogos digitais, estava ocupado com um outro jogo, chamado Lava Jato, que ainda nem tinha acabado, e Moro, viciado, jogou fora os antigos joysticks e baixou um novo personagem, sem toga, mas com capa de super-herói, o Super-Ministro. Erro fatal. Um núbio, um novato, foi abatido logo nas fases iniciais. O convite feito a Moro por Kim foi para o jogo do momento, que se chama Among Us. Interessado, o ex-juiz tuitou: "No Among Us, os impostores assassinos vão presos no final ou é como no Brasil?" Impostores? Brasil? A gente conta pra ele? O jogo, desenvolvido pelo estúdio norte-americano Inner Sloth, lançado em 2018, permaneceu praticamente desconhecido por 2 anos. Se tornou famoso a partir de setembro, liderando o ranking de jogos mais baixados do ano no mundo até o momento, incluindo em suas partidas nomes conhecidos como Neymar e Felipe Neto. Mas por que esse jogo? E por que agora? Among Us, ou Entre Nós, é um jogo onde até 10 jogadores se encontram presos em uma espaçonave. A dinâmica é simples. Cada jogador tem um de 2 papéis possíveis. Ele pode ser um tripulante com o objetivo de solucionar problemas para garantir a sobrevivência da tripulação, ou é um impostor, e o seu objetivo é sabotar e eliminar os outros jogadores. Sérgio Moro gosta de jogos assim. O Messias e seus Zeros também. A cada morte causada pelos impostores, inicia-se uma rápida reunião, onde todos os jogadores podem discutir, justificar álibis, mentir e criar distrações. Isso em Among Us, mas se você pensou no jogo Lava Jato, também conta. Eu nem sabia quem era. Ele me levou lá, chegou lá todas aqui o deputado Eduardo Cunha, né, ver se tem possibilidade de fazer alguma doação eleitoral e tal. É um jogo essencialmente sobre atuação, sobre criar distrações, mentir para os seus amigos, criar situações em que as suspeitas recaiam sempre sobre os outros. E nisso, o Messias é de profissional. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Eu sou coveiro, tá vendo? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. A gripezinha matou até hoje 163 mil pessoas e contaminou milhões no Brasil. Há 8 meses mudou a vida do país e do mundo. Mas certamente ninguém vem sofrendo mais do que o próprio presidente, que na última terça se queixou. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Realmente, não deve haver desgraça maior do que não poder comer um pastel e tomar um caldo de cana. Os 160 mil mortos é coisa de maricas. Desabafos em um discurso na capital da paranoia, onde treina um seleto time de jogadores. Os Zeros, a Milicada, Ricardo o Incendiário, Guedes o Tigrão, Damares a Goiaba e o Arnesto. Não o do genial Adoniran, mas aquele da Terra Plana e do Anauê. Anauê Jaci. Foi ele que Bolsonaro mencionou quando, provocando gargalhadas mundo afora, sugeriu que se a diplomacia não for suficiente, os Estados Unidos de Biden enfrentarão o notório poderio militar, quiçá atômico, do Brasil. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
talvez fosse bom Bolsonaro guardar um pouco de saliva. A pólvora foi inventada pela China e, no tocante a essa questão, o diálogo da família Bolsonaro com os chineses não anda muito fácil. A propósito da China, o capitão Paranoia comemorou como vitória pessoal a decisão da Anvisa de paralisar os testes da Coronavac. Comemorou para usar a vacina na disputa política, um jogo entre ele e o governador Bolsodória, e também para desviar atenções do filho Flávio 01 nas páginas policiais. Olha que prato cheio para a imprensa. Hã? A Bolsolândia comemorou como se fosse uma vitória contra a ameaça vermelha, o sempre à espreita comunismo. Aquele que no final de outubro, no Maranhão, Bolsonaro jurou mandar embora do Brasil. E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Fabricar ameaças é um poderoso instrumento de mobilização, mas convenhamos que essa anda um pouco velha. Mussolini já usou, Hitler também, as ditaduras latino-americanas usaram, por mais de 40 anos foi a desculpa dos Estados Unidos para invadir países, isso sem contar Trump. America will never be a socialist country. Mas fato é que a sensação de uma ameaça iminente é suficiente para engajar uma união que justifique sacrifícios extremos, tanto na vida como nos jogos. E o presidente Messias já cobriu esse flanco. Decretou a redução de imposto para videogames no finzinho de outubro. Com a medida, o governo deixará de arrecadar 36 milhões de reais em 2021. Mas dinheiro não é um problema. O que importa é que Jair Renan, o 04, voltará a sorrir. O 04, pegador número 1 do condomínio Vivendas da Barra, foi expulso da Twitch em abril por violar a política de conduta de ódio. A Twitch é uma plataforma de vídeos focada no universo dos games. O arroz está caro? A economia em crise? Bom, pelo menos Renanzinho poderá comprar os seus games sem torrar toda a mesada. Se quiser me ajudar aí a comprar um processador novo para melhorar a gameplay. Como se sabe, o presidente é um homem muito família. É tão família que chamou à mesa a turma da espionagem, a ABIN e o GSI, para articular a defesa de Flávio 01, denunciado pelo Ministério Público por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Coisa pouca, nada que um arado e umas gavetas não resolvam. E, se não der, sempre haverá uma capa ou uma toga amiga. Entre os denunciados, o Queiroz, campeão de um jogo bastante conhecido, o esconde-esconde. Como se sabe, jogos em geral são constituídos por fases. Operações da Polícia Federal também são constituídas por fases. A Operação Lava Jato teve até o momento 77. O jogo começou oficialmente em 17 de março de 2014, com a prisão de doleiros envolvidos em um esquema ilícito. Na real, a partida já havia começado bem antes, lá por 2009, em um posto de gasolina em Brasília. Daí o nome Lava Jato. E como jogo é jogo, a fase mais avançada só viria depois, no ano da reeleição de Dilma Rousseff. Se fosse futebol, o Ministério Público e a Polícia Federal seriam os atacantes. Moro, além de juiz, o armador e o dono da bola. A luta anticorrupção encabeçada pela Lava Jato, tutorada pelo FBI e amplificada pela grande mídia, teve como efeito a desertificação da política. Pode-se dizer que existiam e existem aqueles preocupados com o combate à corrupção, e entenda-se corrupção de muitas formas. Pode-se dizer também que houve os que, mais uma vez, viram no combate à corrupção apenas uma oportunidade para jogar no seu jogo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. No jogo Among Us, a maioria dos jogadores busca a salvação, sua e da tripulação. Os impostores, por sua vez, aguardam a oportunidade para sabotar e eliminar os rivais. Por ora, no banco do jogo político, Sérgio Moro, o novato, segue interessado. O ex-juiz, ex-ministro, ganhou a Lava Jato e agora pergunta: impostores vão presos no final? Ou é como no Brasil? A curiosidade dele sobre o que acontece com impostores no final seria uma preocupação também com o seu futuro?